Shalom, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, mais uma Ah, etapa, Oséias 6:3, amém? aleluia. Glória a Deus. Glória. Então, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, que o Senhor nos dê direção, revelação, entendimento, sabedoria para cumprirmos mais uma etapa deste projeto que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e que possamos trazer aquilo que está no céu para a terra, em nome de Jesus. Possamos Sim, ser livres, libertos, curados, sarados, em sim, nome de Jesus. Nos ajuda. Tenha misericórdia de nós. Guarda minha casa, minha família, a família dos teus filhos, dos ministérios, cada sim. grupo, cada lar, cada ministério, cada chamada, em nome de Jesus. Cobra-nos com o teu sangue. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a ir adiante, em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, já falamos, não é? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amados, hoje nós vamos começar um assunto em relação à sobreposição de personalidade. É algo sério que o Senhor deu isso já faz pelo menos uns 10 anos aí, para mais, né, para a gente, nesse nome, nesse entendimento, das pessoas ficarem sobrepostas. A pessoa deixa de ser ela mesma como algo individual, sozinha, é, único, sem mistura, e passa receber ali algumas influências, não é? E é sobre essas coisas que nós queremos falar, a respeito daquilo que vem para ser colocado em cima da personalidade, para ser colocado sobre a nossa personalidade e assumir, às vezes, o controle total, não é? Da nossa personalidade, ou pelo menos uma boa parte, um pedacinho, seja o que for, nós precisamos aprender a combater isso, não é? E hoje nós queremos começar não com a personalidade em si, naquilo que a gente percebeu, mas queremos tratar um pouquinho a respeito do posicionamento que nós vamos precisar ter nesse tempo de ensino. Porque às vezes nós podemos achar assim, sobreposição é fácil de lutar, é fácil de vencer, é algo assim que vai dar certo, sim, claro. O Senhor é bom e Ele vai fazer isso a nosso favor. Mas nós temos que entender, amados, que a manifestação desse tipo de problema que o adversário, nós mesmos permitimos que ele traga para nós, ela é uma manifestação de muita dor. Por quê? Porque ela vai fazer parte, como dissemos, sobreposição de personalidade. Então, você vai ficar com uma personalidade misturada. E, logicamente, para se desfazer, é dolorido, às vezes fica confuso, não é? Mas o Senhor tem essa libertação, essa graça, essa misericórdia para nós. Amém? Em nome de Jesus. O texto hoje que nós decidimos colocar é o texto que está em Mateus, capítulo 14, 22 a 30. Você quer ler? Você quer ler? Mateus 14, do 22 ao 33. Para justamente o quê? Colocarmos aí bem fundamentado no nosso coração, que é processual. Não é algo instantâneo, ainda que possa ser, se o Senhor decidir por sua misericórdia e graça a nosso favor, então pode ser que ele fale, não, eu quero que saia de uma vez, então vai sair de uma vez. Mas não é isso, não é muito comum esse tipo de interferência do Senhor, amém? Então precisamos te deixar bem esclarecido do que você vai enfrentar, para que não haja depois surpresa ou algum tipo de coisa, eu comecei isso e agora está difícil, está complicado. Amém? Então vamos lá. Pedro e a sua saída do barco. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse:
Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Então, aqui, amados, o que nós queríamos colocar é justamente a respeito de que há um processo dentro disso que o Senhor está nos dando. Eu quero que você seja só você. Então, você é casada com seu esposo, você vai ser uma com seu esposo, você vai ser com a sua esposa. Mas não é desse tipo de inteireza ou de pureza individual que Deus está falando. Porque essa apesar de ser natural pela palavra de Deus, é espiritual, e o Senhor não quer que nós nos desliguemos do nosso esposo, da esposa que se tem, não é? Eu estou falando de algo que o Senhor quer deixar você e você sozinho, sem as interferências de demônios, sem a interferência de pai, de mãe, de traumas, de dores, daquilo que é epigenética, a sexualidade, tudo isso Deus quer nos limpar. Ah, pastora, mas eu já fiz esses desligamentos, já quebrei maldições hereditárias, já fiz bastante coisa. Mas o Senhor está falando de um nível ou de uma profundidade, de um envolvimento tão forte na nossa alma que nós deixamos de ser nós mesmos para receber ali uma autoridade que não é a verdadeira para nós. A nossa autoridade está em sermos únicos diante de Deus, sem mistura. Então, Jesus não quer uma Fátima misturada com a Clarice, que era minha mãe. Jesus não quer um Alexandre misturado com o Nelson, que era o pai dele. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que o Alexandre e a Fátima caminhem como únicos na presença de Deus, sem mistura. O Senhor fala: seja santo, porque eu sou santo. E por que ele fala isso? Porque ele não tem mistura. O que quer dizer santidade? Quer dizer sem mistura, algo puro. Então, é exatamente isso que nós estamos buscando nessa temporada fazermos. Ah, então tá bom, mas o que Pedro tem a ver com isso? Aqui, o Pedro, nós vemos que eles estavam num lugar já de problemas, de dificuldades, porque a palavra de Deus diz que já havia um vento contrário nas águas do mar. Então, às vezes, a sua vida e a minha vida, você percebe que tem um vento contrário, tem umas ondas aí balançando dentro do nosso coração, nós estamos agitados e parece que lutamos, lutamos, lutamos e falamos: meu Deus, aonde será o fim disso? Só que aqui o que nós vemos? Jesus estava se aproximando do barco. Era de propósito, aquele afastamento de Deus, e depois ele vira andando por sobre as águas. Ele queria fazer algo. Então, eu creio que é exatamente isso que às vezes você e eu estamos passando. Estamos lutando por soluções, estamos lutando por sairmos de lugares, de abismos, de coisas que estamos aprendendo a nos desvencilhar. E o Senhor quer trazer mais um recurso para a tua vida e para a minha vida, para que saiamos desses lugares onde nós percebemos que algo não está bem. E aí esses meninos começam a gritar: é um fantasma. E às vezes, na dificuldade que você está hoje, você possa falar para mim: pastora, verdadeiramente é um fantasma. E aí nós ficamos sem entendimento do que fazer. Eu dar um testemunho da minha própria vida. Por esses tempos atrás, eu fiz assim: o Senhor me deu uma estratégia para tirar da minha vida algumas influências que se sobrepuseram à minha personalidade. E é tão interessante, amados, que eu estou vendo a mudança na minha vida depois desse tipo de quebra, desse tipo de desligamento que foi feito. Eu me desliguei da vida do meu próprio esposo no sentido maligno, porque ele tinha se tornado uma identidade por conta da idolatria. Ele tinha se tornado uma identidade comigo, mas no sentido não de coisas boas, mas de coisas ruins. Por quê? Porque houve por tanto tempo, como vocês já sabem, uma gerência de rejeição sobre a minha vida a partir da vida do pastor Alexandre. Então, tinha coisas que eu já não pensava nem a respeito da palavra, nem a respeito de mim mesma, nem a respeito de nada que pudesse ser de acordo com aquela ideia que vinha na minha mente. Eu lutava, lutava, lutava e não conseguia sair dessa ideia. E aí eu olhava e falava: Senhor, eu não penso assim.
Eu não tenho essa revelação do Senhor mais. Eu não quero mais ficar neste lugar. E era tão forte que eu não conseguia reagir diferente. Eu não tinha uma atitude, eu era sempre reacionária. Eu estava sempre reagindo. O Senhor tem nos chamado a uma maturidade. O problema chega, eu tenho maturidade para resolver problemas. E do jeito que eu estava infantilizada. Por que infantilizada? Porque eu não conseguia resolver os problemas. Eu estava com atitude repetitiva. E chegava a prova, eu caía. Chegava a prova, eu caía. Por quê? Porque eu estava sobreposta. Por quê? Pelo meu próprio esposo. Aí o Senhor veio e falou: você está sobreposta. Foi um dia de um tratamento muito sério e pesado para a minha vida. 4 sobreposições estavam sobre mim. Eu mesma, porque a minha consciência, depois você vai aprendendo com o tempo, mas eu quero já deixar esse testemunho. Amém? A minha consciência. Por quê? Porque eu recebi tanta palavra negativa em relação a quem eu era, que eu não conseguia mais me discernir. E 4 tipos de vozes ficavam sobre a minha consciência e eu ficava machucada por aquela consciência. Então, aquela palavra vinha e era um reflexo da voz de determinadas pessoas. Então, aquilo entrava nos meus ouvidos como verdade, mas era uma mentira. Mas como eu havia crido naquela mentira, eu não conseguia sair daquilo. Eu olhava para mim com aquele tipo de óculos, com aquele tipo de manifestação das trevas. E aí o Senhor falou: eu quero que você saia da sua própria opinião, da opinião do seu esposo, da opinião dos teus líderes anteriores e da opinião daquilo que a sua cidade colocou sobre você. Então, eu estou te dando 4 tipos de manifestação que influenciaram a minha vida, que por tanto tempo eu fiquei ouvindo aquelas palavras malditas, e aquilo se sobrepôs na minha vida. Por quê? Porque o ambiente da sobreposição é a passividade. Então, eu fui aceitando aquela palavra. Ah, você é bruxa. Aceitei. Ah, você só vê demônios. Eu aceitei. Ah, você não serve para nada. Eu aceitei. Ah, porque você quer roubar isso. Eu aceitei. Ah, porque você é aquilo. Eu fui aceitando. O ambiente da sobreposição, da personalidade. É um ambiente em que nós somos passivos. Então, já entenda isso. Dentro desse processo que Deus está falando que nós vamos fazer, nós vamos precisar de tomar atitudes. Observe que Pedro, ele se levantou e falou: ah, então não é um fantasma, é o meu Senhor? Dá-me uma palavra. Então, querido, se você vai entrar nesse processo de sair de vozes que estão sentenciando a sua vida, e você e eu, ou por conta de uma passividade muito forte, ou por conta de alianças que depois nós vamos falar aqui, que tinha, no caso, a aliança da minha vida também, aliança sexual, somos casados. Então, tem um outro tipo de interferência, e nós vamos aceitando isso, então nós vamos ficando deformados. Já não é você sozinha, já não era a minha vida sozinha dando opinião a meu respeito. Eram várias vozes às quais eu tinha dado crédito, e isso fez com que eu me linkasse a elas e começasse a me ver como elas viam. Então, pode falar. Uma, uma parte assim que nós vamos ter que entender que vai ser muito sério. Você vai começar a perceber, Deus vai começar a trazer mesmo um entendimento Aleluia. nessa parte que a pastora falou, aonde eu não sou assim, eu não penso assim, não é isso que eu quero fazer, não é dessa forma que eu quero me comportar, não é isso que eu tenho de revelação, não é isso que eu tenho de entendimento da própria palavra. E por que então as coisas não fluem? Porque as coisas não se estabelecem da forma que eu penso. Se eu penso assim, se eu creio assim, se é assim que eu estou agindo, mas é que tem mais gente pensando, decidindo junto com você. Então, esses pensamentos e essas decisões também no mundo espiritual são levados em conta. E a gente não percebe muitas vezes que tem mais gente pensando junto, falando junto, decidindo junto. Porque para nós estamos puros. Para nós somos só nós, naquilo que nós acreditamos em Jesus, naquilo que nós professamos de fé, naquilo que nós temos de práticas espirituais e logo nós esperamos um resultado. Mas esse resultado ele vem em muitas vezes em muitas áreas muito aquém daquilo que nós fizemos. Sim. E aí está o grande problema, porque na verdade nós estamos carregando um monte de gente junto com a gente. Você não está livre, você não está sozinho, você não está liberado.
você está com uma carga que você adquiriu através de idolatria, através de relacionamento sexual, através de palavras malditas, através de alianças ou amizades que passaram de um limite, que a gente chama de inescrupulosa, ou seja, passou uma coisa saudável, você atribuiu a homens, a pessoas, a seres humanos iguais a você, um poder de gerenciar a tua vida a mais do que eles teriam. Sim. E isso, então, se estabelece como um Deus. Porque você faz isso com Deus, você faz isso com o Senhor Jesus Cristo. Então, você entrega totalmente a tua vida, por quê? Você tem certeza que esse Jesus que você está aceitando, que você está andando com ele, você pode se entregar completamente, que você vai ser bem gerenciado, porque não tem nada de ruim para fluir através de você. Agora, quando nós fazemos o mesmo tipo de entrega involuntariamente, inconscientemente, seja de que forma for, ou conscientemente, a homens, a mulheres, com juras de amor, com pactos de sangue, com pactos em relacionamento sexual, naquela empolgação daquele momento, liberando palavras que depois estão tudo aí na mão do adversário. Então, na palavra de Jonas, falando daquela mulher pecadora, que provavelmente era uma prostituta. Então, nesse âmbito, quanto mais relacionamento sexual uma pessoa tiver, mais sobreposta ela ficará, porque ela receberá ali cargas de muitas vidas. E ontem eu estava conversando com a pastora, depois nós vamos tratar isso mais para frente também, mas além dela receber algo que era da pessoa, vamos supor, da minha vida para com a vida da pastora Fátima, a gente se relaciona. Eu passo para ela um campo de irritação. Vamos supor que ela não fosse irritada. A partir do momento que ela se relacionou comigo, ela começa a ficar iracunda, irritada. E ela fala, mas eu não era assim. Mas ela já está sendo agora gerenciada também por isso, porque ela recebeu da minha vida pelo relacionamento sexual. Mas toda a carga genética que eu trago, todo o DNA, toda a maldição hereditária que eu trago na minha vida, pode ser passada para ela também, não só um comportamental meu, só meu, porque ela está se relacionando só comigo, entre aspas, mas eu já tenho uma maldição hereditária, eu já tenho algo que me rege, eu já estou sobreposto, eu já estou dentro de uma gerência dos meus antepassados. E isso tudo vai passando para a pessoa. Sim. Ah, vocês complicam muito. Beleza, se você achar muito complicado, na sua simplicidade, resolva os seus problemas. Agora, se o problema não está sendo resolvido, talvez a estrada seja a estrada mais complicada, mas que vai nos levar num caminho, que vai nos levar num lugar de solução. Eu sempre resisti a essa estrada complicada. E todo mundo sabe do meu testemunho também. Sim. Eu sempre falei, não, já está tudo certo, está tudo pronto. A estrada é bem mais curta do que vocês pensam. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu ando nesse caminho e já estou liberto. Então, beleza. Então, por isso, nós precisamos sair do blá, blá, blá. Precisamos sair do mimimi, porque nós combatemos algo, mas não mostramos o resultado daquilo que nós cremos. Sim. Então, nós vamos receber palavras como eu recebi. O teu Jesus é inoperante. Você não reina em nada. Você não está saindo do lugar. Então, cadê esse Jesus que você fala que já fez tudo, já simplificou tudo, que não precisa tanta coisa? Ah, agora eu vou ter que fazer toda essa limpeza, vou ter que fazer. Não, você não precisa fazer nada. Só que agora frutifique, então seja livre para frutificar. A nossa ideia é que nós entendemos dentro da nossa casa que mesmo a gente sendo cristão, pastores, salvos, cremos que se Jesus voltar nós estamos salvos, fizemos uma limpeza já profunda no nosso casamento, acertamos um monte de coisa e brotou mais um monte de coisa. E agora? Para mim, a minha mentalidade do passado, sabe o que ela ia ouvir? Se ela estiver sozinha ainda? Falar, pelo amor de Deus, isso aí não acaba nunca. Você é interminável. Isso aí não vai acabar nunca na nossa vida. Mas hoje eu entendo o quê? Que é justamente o que ela falava antes. Ó, é uma outra etapa. Aquilo lá nós resolvemos. Agora nós estamos numa outra etapa. Então entenda que Jesus está nos levando agora numa outra etapa. O que nós vencemos, vencemos. Está vencido, está resolvido. Glória a Deus por isso. Agora o que não vencemos, nós vamos ter que encarar de frente. E vamos ter que entender que estamos sobrepostos, que tem mais gente decidindo por nós, que tem mais gente tomando o curso da nossa vida e que essas pessoas, elas não estão sobrepostas por coisas boas. Elas estão sobrepostas justamente para nos tirar da rota. Sim. Nós adquirimos isso através de alianças malignas. Sim. Nós adquirimos isso através de um ambiente de adoração, de idolatria, a coisas que não eram para ser adorado. Então, estamos contaminados, sim.
aí você vai decidir a ficar ou não. E você tem a liberdade, inclusive, nessa temporada, que vai demorar 10 dias, 15 dias, falar, pastor, de boa, eu já estou resolvido nesse problema, então eu vou ficar 10 dias sem entrar no Oséias, porque esse assunto não me interessa. Beleza? Vai em paz e frutifique naquilo que você já tem. Agora, se você entender que você tem algo, então fica firme aí. Se você entender que realmente ainda tem algo que está te regendo, que você percebe, eu não estou sozinha, eu sinto que eu estou aqui, mas chega na hora da decisão final mesmo, tem algo mais forte do que eu que me influencia a falar, a fazer, ou a não falar, ou a não fazer. Então, esse ensino é para você. Se você não se sente totalmente livre, se você não se sente totalmente autorizada em Deus mesmo para tomar as decisões, para fazer aquilo que você já sabe que você tem que fazer e fluir naquilo livremente, esse tempo, esses 10, 15 dias, não sei quanto tempo vai durar isso, é para você. Agora, se você falar, pastor, não me sinto contaminada com nada, não tem ninguém mais em mim, eu estou totalmente livre, eu tomo as minhas decisões, eu coloco em prática, está resolvido, está dando certo, não estou sobreposto nem por pai, nem por mãe, nem por pessoas que me relacionei, nem por marido, nem por mulher, nem por ninguém. Então, eu te aconselho a fazer outra coisa nessa uma hora da sua manhã. Então, em nome de Jesus, fique aqui se você realmente entender que você precisa. Fique aqui se você realmente entender, não, esse negócio é para mim. Tem alguma coisa estranha aqui. Então, eu creio que aí você vai sair desses ambientes. Amém? Amém, amém. Só para dar um testemunho a respeito de, eu sentenciei, até conversamos com o apóstolo Éder sobre isso, eu sentenciei esse tipo de 4 manifestações como entidades. Por quê? Porque eles tinham uma regência na minha vida como se fosse um ídolo. E por trás de cada ídolo, a palavra de Deus diz que tem um demônio. Então, se eles estavam me... Vou pegar um aspecto, condenação. Então, o Senhor já tem me revelado, e os irmãos sabem quantas e quantas vezes já pregamos a respeito de autocondenação, autojustiça, de autoacusação, esse tipo de coisa. Então, eu olhava para mim, às vezes conversando com meu esposo, eu falava, mas eu não creio mais nisso. Eu não creio que eu sou condenada. Eu não me vejo mais assim. Mas todo momento em que qualquer coisa ao contrário acontecesse, ou uma pessoa que me deixasse assim meio no vácuo, ou que fizesse algo que pudesse ser uma rejeição, eu já via como rejeição, eu já engolia aquela isca e me encolhia. Me manifestava como se eu fosse uma pessoa condenada. Meu esposo não poderia falar nada para mim, porque eu seria reativa, como eu estou falando, uma reação, não uma ação legítima de algo que chegou e eu tenho maturidade para resolver. Não, eu estava infantilizada nas respostas, porque eu sempre procedia da mesma maneira. Por quê? Porque havia uma base de condenação que não era mais minha, mas de algo que foi construído, uma fortaleza, conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 a 5. Uma fortaleza que estava dentro de mim e que, como uma marionete, me levava para os lugares de tristeza, de dor, de condenação. Eu falava, Senhor, mas eu não sou isso, eu não acredito mais nisso, e porque eu não consigo avançar nesse conceito que já é revelado para mim, tem luz nisso. Aí, até que o Senhor veio trazendo esse conceito, como eu disse, já faz muito tempo que a gente tem. Mas o Senhor foi trazendo clareza para que a minha mente pudesse tomar uma posição baseada na verdade. Por isso, não acreditamos, amados, nessa libertação micro-ondas. Por quê? Porque nós precisamos ser discípulos da verdade. Então, conforme os princípios da palavra de Deus foram entrando, que é como o pastor Alexandre falou, brotou. Não é que brotou como se tivesse uma semente nova tendo sido lançada, então aquela semente começou a brotar nova. Não é. É algo que estava velho dentro do meu coração, já estava dentro da minha vida, mas eu não tinha argumentos espirituais da parte de Deus para lidar com aquilo. Então, conforme Deus vai tirando as camadas de sujeira que nós carregamos em nós, ele vai tirando aquelas camadas, vai tirando. Aí surgiu. Olha o fundamento da sua condenação e da sua rejeição, onde está. Está aqui, ó. 4 coisas diferentes regem a sua vida. A tua consciência, em primeiro lugar, porque ela foi contaminada. Uma hora nós vamos falar a respeito de consciência impura, consciência contaminada, consciência corrompida e consciência cauterizada. Por quê? Porque eu fui dando palavras, eu fui dando crédito, eu fui dando apoio, eu fui recebendo aquelas palavras que
trouxeram uma contaminação tão grande para a minha consciência que eu fiquei com a consciência cauterizada. Então, Deus falava, mas eu preferia ouvir a voz do Alexandre. Deus falava, eu preferia ouvir a voz da minha consciência que falava, não, está tudo errado, você é assim, sim. Então, eu não ia para a cruz. Então, esse tipo de manifestação precisa sair da nossa vida. Não tenha ninguém que tenha acesso a nós, que tenha uma palavra maior do que a palavra de Deus. Então, vá pedindo para Deus. Vá falando com o Senhor. Senhor, quem é que teve acesso à minha mente, a minha consciência, que mudou a minha consciência? Ao invés de ela me acusar e me defender segundo os princípios da palavra, ela me acusa ou me defende de acordo com outra voz, que só me põe para baixo, só me deprecia. Eu tenho o Senhor como meu Deus e o meu Senhor, e eu não consigo desfrutar daquilo que tu dizes, que tu me amas, que tu és o bom pastor. Eu só consigo ver essa realidade aqui, ó, na minha frente. E eu não desfruto de nada que o Senhor traz para mim. É desse tipo de manifestação. Amém? Que nós estamos falando aqui. Aí depois, amados, nós estamos falando a respeito da sua responsabilidade também. Porque se há um processo, presta bem atenção naquilo que eu vou falar. Uma vez, outras vezes, o apóstolo Éder falou sobre isso. Nem Deus vai fazer isso por você. E tem pessoas que escandalizam. Mas o que eu estou falando é o seguinte: a partir do momento que Deus me trouxe toda a revelação que a minha alma ou a minha consciência tinha sido tão contaminada, tão cauterizada, tão terrivelmente anulada, que ele esclareceu a minha vida disso. Ele falou, a solução está aqui. Se eu não aplicar a solução, ele não vai fazer nada por mim. Presta bem atenção nisso. Não vai colocar a culpa em Deus, nem... Teve pessoa que até saiu da igreja, porque ouviu o apóstolo falando isso. Falou, como assim? Nem Deus pode fazer isso por mim. Ele não vai fazer, porque ele morreu na cruz há mais de 2000 anos atrás. E ele não vai tomar a decisão de fazer com que nós o queiramos. A decisão é nossa. Ele estava lá, de braços abertos. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e tem anunciado a palavra da verdade através dos seus profetas, dos seus ungidos, dos seus filhos. Agora, querer manifestar o poder da cruz não está sobre a responsabilidade de Deus. Se você falar, eu te quero, Jesus, imediatamente ele vem e nasce dentro do nosso coração, estamos salvos. E a mesma coisa é o processo de santificação que o Senhor deixou para nós. Você e eu somos responsáveis pela conquista da alma. Veja bem, Josué, na entrada de Canaã, ali, Jericó, na frente, a responsabilidade de levar aquele povo para entrar na terra prometida era dele. O Senhor falou, olha, eu estou aqui, me apresento como capitão desses exércitos maravilhosos que meu pai levantou, eu estou aqui, uma teofania, Jesus Cristo ali, falando para aquele homem que ele poderia entrar. Mas se Josué empacasse e falasse assim, eu não quero entrar na terra prometida, Jesus não ia arrastá-lo, não ia pegá-lo pelo cabelo e fazer ele entrar à força. Então, tome muito cuidado. Presta bem atenção, porque já falamos aqui, o ambiente da sobreposição da personalidade é a passividade. Então, se você falar, ai, tá bom, pastor, eu vou entrar, e depois ficar de braços cruzados, nunca colocar a aplicabilidade daquilo que está sendo falado aqui, não vai acontecer nada na sua vida. E não é por culpa nossa, nem por culpa de Jesus. Você e eu temos o Espírito Santo dentro de nós, que está guiando. E no finalzinho, que já foi postado no grupo, está lá, o agente é o Espírito Santo. Mas ele vai trabalhar cooperativamente com você. A palavra de Deus no livro de Atos, Pedro, quando ele estava já falando, já estava na potência do Espírito Santo, ele falou, e cooperando conosco o Senhor, eles iam, e o Espírito cooperava. Então, não tenha essa ilusão. Nós estamos aqui pregando, não estamos aqui pregando um evangelho de facilidades, estamos pregando um evangelho de poder. Só que quem põe o poder para funcionar somos nós. Nós cremos na palavra, falamos agora a palavra, o verbo vivo, o Senhor vai funcionar a meu favor, a favor da minha casa. E ele funciona, porque ele é o todo-poderoso Deus. Amém? Aí depois, venha lá, ó. E aí, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. Sou eu, não tem mais. Pedro, nessa manifestação, Deus falando que era ele, Pedro, assim, né, intrépido como ele era, ele falou assim, então é você, eu vou ter contigo.
Então ele saiu do barco e começou a andar por sobre as ondas, porque quando a palavra de Deus vem, ela é o concreto. Ela se torna um caminho para que nós andemos nela. A palavra de Deus, ela é mais concreta do que qualquer realidade que você veja diante dos seus olhos, porque toda a realidade que nós vemos nessa terra, ela pode ser mudada pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus falou: tem ondas, o mar está bravio, tem vento, mas eu libero a minha palavra. E agora vai ser um caminho reto. Pedro começou a andar. Então você, através do poder dessas palavras que vamos falar aqui, vai se transformar um caminho reto debaixo dos teus pés. Mas não pense que o vento não vai soprar, porque vai soprar. A confusão vai soprar. Emoções ruins vão soprar. Coisas que você vai falar, mas não é possível isso, uma falta de entendimento. Parece que, de vez de ficar mais claro, parece que ficou escuro. Que foi o que Pedro passou. E ele, observando a força do vento, o que ele fez? Começou a afundar. Então, eu quero te incentivar. Guarde muito firme essa palavra no teu coração. Porque como não foi fácil para mim, eu estou aqui já anunciando que existe um caminho que possa ser muito difícil para você. Se for fácil, graças a Deus. Mas não quero aqui colocar uma coisa cor-de-rosa, ou vai dar tudo certo. Ou cantar aquela música, vai dar tudo certo. E você começa a caminhar e, de repente, as coisas parecem que ficam piores. E você vai ficar confuso. Não é isso. Você está num processo. O vento pode soprar, mas você vai ter Jesus para clamar. E ele vai te segurar. E vai te levantar pela mão e vai te levar ao barco novamente. Então, e veja o que aconteceu quando Jesus levou Pedro de volta para o barco. Qual a declaração daqueles homens? Então, observe que a sua perseverança, ainda que no meio do caminho você venha a descer, olha o que o seu posicionamento de fé vai produzir na vida daqueles que estão ao teu redor. Olha aqui, ó. Jesus vai falar para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu creio que ele estava falando ali no ouvido de Pedro, enquanto estava abraçado com Pedro, levando-o para o barco. Talvez ele possa falar para mim e para você. No meio do caminho, quantas vezes eu ouvi o Senhor falando, ô mulher de pequena fé, por que você está duvidando? Eu estou tratando. Quantas vezes, amados, na madrugada, chorando, ali o Senhor falando comigo, dias em que eu não conseguia nem orar, que eu tinha que pôr o salmo na Bíblia para concordar junto, não é? Sem condições nenhuma de orar. E o Senhor falando para mim do Salmo 10, do Salmo 40, em outros salmos, Salmo 7, Salmo 9, Salmos 94, 96, salmos que enchiam meu coração de esperança, porque eu não tinha força de lutar sozinha. Porque eu estava me sentindo tão condenada, que o adversário continuava falando para mim, você não é digna, você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Força do vento veio sobre mim. Mas o Senhor, com sua mão, me amparou. E ele devia, muitas e muitas vezes, ter falado ao meu ouvido, mulher de pequena fé, por que está duvidando? Eu estou aqui, você não vê? Eu já fiz um caminho para você. Então, eu quero te incentivar. Não pare. Tem hora que a gente vai à presença de Deus pulando, saltando de alegria, cantando, adorando. Tem horas que a gente vai arrastando, não é? Mas a gente continua indo. Essa é a minha palavra para você. Continue indo. Não importa a sua situação, continue indo. Ele vai se revelar. Aí depois, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando chegou naquele barco, aí o vento parou. Enquanto Jesus estava abraçado com Pedro, ou segurando Pedro, eles estavam andando de volta para o barco. Então, entenda, o Senhor é lugar seguro para mim e para você. Mas enquanto ele está naquele momento só segurando a gente, parece que o chão sumiu, mas você ainda está nos braços do Pai. Talvez no meu desespero, na minha pouca fé, na minha ingenuidade, na minha inocência, vamos colocar assim, de filha imatura, no meio de tantas circunstâncias, como o pastor Alexandre falou, Jesus tem crescido diante dos meus olhos nos últimos dias, através dessas palavras. E eu falei para ele, não é interessante que Deus esteja crescendo, Jesus esteja crescendo aos nossos olhos de maneira concomitante? Nós estamos juntos nesse crescimento de quem é Jesus. Parece que Jesus está avultado agora, está grande diante dos meus olhos. Por quê? Porque ele me deu as experiências dele estar comigo, para tirar aquela capa de imundícia de pelo menos 4 entidades que estavam gerenciando a minha consciência. E ele precisava tirar isso de mim. Eram ventos, eram águas tumultuosas, eram coisas muito horríveis e eu não sabia como proceder nem como agir.
Mas o Senhor estava soprando no meu ventre e falando, eu estou te carregando. Através dos salmos, como eu falei. Através de lágrimas. Eu falava, Senhor, onde está o meu poder de fazer guerra? Onde está, Senhor, aquilo que eu conseguiria produzir tão simples? Era tão simples. Mas por quê? Porque Deus tinha fundamentos errados para tirar do meu coração. Então, ele precisou aquecer o fogo. Como diz a palavra de Deus, do ourives, não é? Ele vem e coloca a gente no fogo. Ele permite que nós, como ouro na presença de Deus, ele coloca a gente no fogo, porque o ouro desce naquele líquido cheio de fogo, cheio de calor, vamos colocar assim, o ouro, ele desce porque ele é pesado. Mas a sujeira, a impureza, ela sobe. E Deus veio e aqueceu o fogo para que saísse do meu coração as impurezas. Amém? E aí depois, quando eles chegam no barco, e os homens que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente os filhos de Deus. Por que será que eles puderam falar isso? Porque Jesus havia parado a força do vento? Não, amados. O vento só parou quando Jesus entrou dentro do barco com o Pedro. Não era só por causa disso, mas porque eles viram um homem como eles andar por cima das águas, porque Jesus liberou uma palavra. Eles perceberam que havia um sobrenatural na palavra de Jesus através da ousadia de Pedro. Então, por favor, não se detenha no meio do caminho. O teu posicionamento, ainda que às vezes com altos e baixos, mas você vai ser levado naquele lugar onde as pessoas vão falar, algo aconteceu com você. E eu sei que verdadeiramente foi o Filho de Deus que fez isso. Não tinha condições de você ser sustentada por todo esse tempo se não fosse pelo poder de Deus. Você entende o que nós estamos falando? Em nome de Jesus. Então, aqui, ó, a responsabilidade da conquista da alma, guarde muito isso no teu coração. É tua, é minha. Deus não ia mandar ninguém sair do barco. Pedro teve a ousadia. Você e eu temos que ter ousadia. Então, aqui eu coloquei algumas coisas. Nós já saímos do barco, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter fé para caminhar sobre a palavra de Deus. Nós podemos clamar a Jesus quando as coisas apertarem, e nós temos que valorizar aquilo que nós já fizemos. Porque uma das coisas que a minha mente contaminada fazia, a minha consciência contaminada fazia, sabe o que era? Nada mudou. Nada mudou. São as mesmas coisas. Nada mudou. Olha aí, os mesmos adversários. Acho que esses tempos atrás o pastor Alexandre trouxe esse tipo de pregação. A respeito de nós valorizarmos o que Deus já tinha feito. Você não está no mesmo lugar mais. Então, observe, valorize tudo o que Jesus já tem feito pela sua vida. Às vezes você estava em crise financeira, agora não está mais. Às vezes toda a tua família estava longe dos caminhos do Senhor, agora estão se chegando. Vocês estão assim aglutinadinhos junto com Deus, fazendo a obra de Deus até. Ou falta alguém para resgatar, ou às vezes você ainda está sozinho, o vento está soprando. Mas entenda, você já saiu do barco. Você e eu já decidimos entender que quando Jesus falou, sou eu, não tem mais, você falou, opa, então essa palavra é para mim. É ele. Você já decidiu dentro de você, eu vou tomar um passo e vou falar, Jesus me chama para esse sobrenatural. Então, dê valor e persevere na decisão que o teu espírito te fez tomar. Persevere nisso. Não pare no meio do caminho. Não fique impressionada com absolutamente nada. E tenha gratidão no teu coração, como eu aprendi a ter no meu. Porque antes eu olhava para a minha vida e falava, porque as circunstâncias aparentemente eram as mesmas, mas não eram as mesmas, sabe por quê? Porque Deus já tinha tirado camadas e camadas de sujeira do meu casamento, da minha casa, da minha vida. Mas esses inimigos que ainda estavam me afrontando, porque eu continuava me sentindo condenada e marginalizada, porque Satanás, ele tem uma habilidade de colocar à margem das coisas. Então, eu não conseguia comer nada. Estava produzindo sem comer nada. Por quê? Porque ele falava que você não é digna, você não pode, por conta de um aguilhão que tinha sido colocado dentro de mim. Então, eu olhava para tudo e não conseguia ter a atitude de quem desfrutava. Então, conforme o Senhor foi me dando a graça, sem sentir absolutamente nada, só crendo. Só crendo. Eu fui me manifestando. Então essa entidade, essa. Então eu vou pôr a tua palavra para funcionar. Eu quero te dar uma orientação. Deixe os sensoriais. Deixe as emoções. Deixe as sensações. Isso daí não é a palavra de Deus. Às vezes você fala, eu não estou sentindo. Não está sentindo? Continua.
Ah, porque eu não estou vendo. Não está vendo? Continua. Ah, porque... Não pare. Você tem confiança de que é a palavra de Deus? Você entendeu aquele princípio da palavra? Então, ande por princípio, não por sensações. Ande por princípios e não por sensoriais, porque os sensoriais nos engana, porque ele é produzido pelo corpo e pela alma. E às vezes a nossa alma não está conquistada e ela vai produzir uma sensação na qual você deve desconfiar. Você não pode confiar em sensações. Ai, sabe o que é, pastora? Me deu um embrulho assim no estômago, então eu falei, isso não é para mim. Você sabia que o adversário pode se opor ao caminho que Deus propôs para você e para mim? Para que você fique paralisada naquele lugar, simplesmente por causa de uma sensação? Porque se Deus falou, faça, aí o diabo põe uma sensação e nós ficamos confusos. É para fazer ou não é para fazer? Mas da onde veio o comando? Se o comando veio do teu espírito recriado e está pautado na palavra de Deus, faça. Ainda que o inferno levante sensações terríveis, ainda que o inferno parece que coloca um jugo debaixo do nosso pescoço, põe um calor contra a gente, continue. Ainda que pareça que o diabo está em pé na tua presença, continue, porque é uma oposição. E ele quer achar lugar para contaminar a tua consciência, para que ela deixe de ser pura, para que você ande naquilo que daqui a pouco se transformará numa cauterização da tua mente, e a mentira te engoliu. É isso que o adversário quer. É isso que ele queria contra a minha vida. E por quanto tempo eu fui dando material para ele, eu fui entregando, fui construindo altar, fui entregando, entregando. Quando eu fui ver, cadê a minha vontade e o meu poder de decidir? Onde estava? Nas mãos do adversário. E por misericórdia, o Senhor foi me entregando de volta o poder de decisão. Foi me entregando de volta. Filho, é isso aqui, filho, é isso aqui, filho, é isso aqui. Crédito à palavra, aos princípios e não às sensações. Tem gente que está presa aqui, ó, ouvindo essa palavra por puras sensações. Ai, quando eu vou, ai, quando eu pego para ouvir, ai, quando isso, ai, me dá um gosto ruim. Diabo, demônios, manifestações das trevas, para que você não ouça a palavra de Deus, seja liberta. Ai, eu nem gosto daquilo lá. Lembra quando o pastor Alexandre falou do mel? Mais ou menos por aí. Nossa alma está tão empanzinada de sensações ruins que quando vai chegar a doçura da palavra de Deus, nós rejeitamos. Amado, o adversário ele é tão astuto que ele transforma a palavra de Deus, que é pão, em pedra, para que você e eu nos condenemos. Você já está saindo, está pondo um pouquinho a cabeça para fora, que nem eu falava com meu esposo. Falei, nossa, Alexandre, eu estou colocando um pouquinho a cabeça para fora e você já vem com essa martelada. Aí eu afundava de novo. Por quê? Porque ao invés de eu ouvir a palavra de Deus, eu ouvi a palavra dele. E às vezes da palavra que vem, vem revestida da própria palavra de Deus, mas ela não veio do lugar certo, ela veio para condenar e acusar, ela não veio oferecer solução. Nós que temos a alma melindrosa, uma alma de autojustiça, aquela alma boazinha, aqui, ó, o adversário se alimenta disso, porque ele traz assim, ó, às vezes até hino, vem com força de condenação. Esses tempos atrás aí pegou aquele lamento por não te buscar de coração. Acho que fala isso. Aí eu tinha acabado de fazer uma oração fervorosa na presença de Deus, estava buscando a Deus. Aí vem aquela música. Não estou falando que a música está errada, nem que a música é almática, nem nada disso. Eu estou falando daquilo que o adversário sobrepunha junto à voz do Senhor para que meu ouvido contaminasse, engolisse aquilo e saísse daquele lugar de absolvição que Deus tinha acabado de me colocar. Está dando para entender o que eu estou falando? Alguém responde aí, por favor. A palavra de Deus vinha para me consolar, para me dar amparo, como se Deus estivesse falando para mim, filha, você começou a andar, você acabou de se lamentar, graças a Deus, obrigada. Você estava se lamentando pelo seu coração longe, eu estou confirmando, muito obrigada, irmãos, glória a Deus por isso. Eu estou confirmando a sua saída desse lugar, aí o adversário pega a minha palavra que queria te confirmar e ele distorce no teu ouvido, você está querendo voltar para trás? Sensações. Falta de discernimento daquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque a consciência estava cauterizada. Então, é isso que nós queremos falar com vocês nesses dias. Lugares espirituais da maldade. O pastor Alexandre vai ter as próprias experiências dele para contar para mim e para você. Daquilo que o adversário vem para nos enganar, nos iludir e nos manter em lugares profundos de cativeiro. Amém. Graças a Deus. Pastora Margarida. Com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, minha amada. Então, valorize. Valorize que você já saiu do barco. Valorize cada vitória.
Em nome de Jesus. Aí o outro texto, o pastor Alexandre vai falar agora. Ontem nós tivemos o culto à noite, né? E essa semana aí nós tivemos alguns avanços de movimentações espirituais para acabarmos aí de acertarmos as regências espirituais mesmo sobre o ministério. Agora eu creio que nós estamos aí numa reta bem final para a gente fazer tudo o que a gente podia, tudo que o apóstolo tem orientado, tudo que a gente tem de entendimento da parte do Senhor, para que verdadeiramente a Duartina, a igreja local, a física, esteja liberada de tudo que foi feito de pecado, de tudo que foi feito de, que os irmãos já sabem aí, de coisa que fechou, abriu toda essa história, acabar para que a igreja esteja livre no mundo espiritual, para que as pessoas que estão sendo impedidas de alguma forma de vir à igreja possam estar vindo. E bem nessa semana, né, que nós fizemos alguns processos, ontem nós tivemos o culto. E ontem tinha quantas pessoas na igreja? 2 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor pelas 2 pessoas que vieram. Além de mim e da pastora Fátima, então nós estávamos ontem em 4 pessoas. E aí eu fui pregar, fui fazer as coisas, minha esposa fez ali um louvor que ela faz antes de mandar o link ali e tal. E eu tenho certeza que ela fez, e eu também fiz como se tivesse 200 pessoas, 300 pessoas, porque, na verdade, se eu for pela sensação, você vai afundar o barco. Porque eu acabei de tomar um monte de posicionamento, acabei de orar, acabei de pedir as orações para o apóstolo, acabei de fazer um monte de coisa. Aí no próximo culto, no próximo, eu mandei um negócio para ele, acho que na quinta-feira. No domingo, 2 pessoas na igreja. Acho que nunca aconteceu isso. Sim. 2 pessoas, não. 7, 8, 6, 10 é normal, mas 2. Aí ontem eu preparei para 15 cálices de ceia, contando que viriam as 11, 12, 13 pessoas, 2. Entendeu? Então, por que que eu estou falando? Se você for dar crédito a isso, então, ao que eu tenho que me apegar? Do que a pastora está falando? Esqueça o que você está vendo. Esqueça o que você está sentindo. Ah, mas 2 pessoas, pastor, é real. Você tem 75 cadeiras, tinha 73 vazias. E daí? Tem nada a ver com isso. O que eu estou podendo fazer no mundo espiritual, eu estou fazendo. Se a coisa vai trazer um resultado para daqui a pouco estar a 75 preenchida, amém. Se isso aí não romper, se a terra continuar nos vomitando, se a terra continuar nos rejeitando, se realmente não tiver mais resgate para nossas vidas em Duartina, aí Deus vai ver o que ele vai fazer. Aí já não é mais problema meu, não é comigo, porque eu fiz tudo o que eu podia para poder fazer um ambiente propício para estar rompido. Em arrependimento, pedido de perdão, em tudo. Agora, se não funcionar, aí já não é mais comigo. Então, aquilo da tua vida que ainda não está funcionando, continue andando pela palavra. Porque eu poderia ser regido ontem pela circunstância. Ah, tem 2 pessoas. Que é justamente o que a sobreposição vai fazer. Você tem uma palavra, por que que você não consegue fluir naquilo que você já tem? Que como você está sobreposto, aquele pensamento pela pessoa que você está sobreposta é mais forte que a palavra, porque ela está dentro de você, ela está te regendo, ela fica mais forte que a palavra. Então você entra em parafuso, porque você fala, não, mas a palavra eu entendi, eu creio, é isso que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo você faz outra coisa. Você não crê, você não vai, você não responde, você não entra, você não sai. Por quê? Porque aquilo está mais forte na tua vida. E é disso que você precisa sair, é disso que eu preciso sair. Existiam reações da minha vida, quando eu estava indo sobreposto pelo meu pai, que eu via o semblante dele em mim sem um espelho. Coisas que eu falava, a maneira, a entonação da voz, o gestual, o semblante que formava em mim, eu no meu cérebro, no meu miolo, eu via o meu pai. E ele já tinha até morrido. Ah, mas então o pastor estava endemoniado. Não, não estava endemoniado, mas eu estava sobreposto. Então, naquele momento, eu falava, agia, pensava, me manifestava no semblante exatamente como eu. Exatamente como meu pai. Porque naquele momento, na verdade, não era o Alexandre falando, mas era o Nelson falando. Era o Nelson gesticulando, era o Nelson fazendo toda aquela manifestação. Porque você. Então, se você pode observar isso, talvez isso aconteça na tua vida.
Talvez você tenha algum tipo de comportamento que você nem percebe, fala assim, nossa, isso aqui parece que é minha mãe fazendo. Dá uma checada nisso. Porque às vezes é só um trejeito que nós pegamos pela convivência, pelo DNA, pela genética, isso aí, beleza. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, igualzinho fulano. Meu filho mesmo, ele no campo do futebol, ele tem alguns tipos de manifestações e reações que é idêntico ao meu tio Paulo. E eles praticamente nunca se viram. Acho que eles se viram duas vezes na vida. Meu tio mora em São Paulo, eles não têm convivência nenhuma. Mas o Matheus assistindo futebol é a mesma coisa. Parece que conviveu, parece que está ali. E o Matheus está sobreposto? Não, mas é que tem uma genética que faz com que ele se comporte igual. Ele não está sobreposto pelo tio. Mas existem coisas, então cuidado para você não confundir isso. Sim, Porque às vezes aí vai ser tudo sobreposição. é, Vai ser tudo egrégora. Vai ser tudo demônio. Vai ser... Não, cuidado. Tem discernimento. Tem linhas finas para as coisas aí. sim, Então, não é porque você está tendo uma forma de falar, de agir, de gesticular, ah, então agora já estou sobreposta pela minha mãe, só porque ela fazia assim com a mão para falar, não, isso é só um jeito, beleza. Agora, se você percebe que não era aquilo que você faria, se não era daquela forma que você iria se comportar, se não é a resposta que você estava querendo dar, se aquilo está mais forte do que você, aí começa a checar. Porque aí você pode sim estar sobreposta ou sobreposto. E a pessoa pode ter morrido. Ah, mas graças a Deus que o infeliz até morreu. Meu pai já morreu, mas eu poderia estar. Ah, já me divorciei faz mais de 10 anos. Mas pode ter alguma coisa ainda aí. Ah, já, mas pode ter. Então, não desconsidere nada, porque as coisas são complicadas. De repente, um pastoreio que você ultrapassou o limite, uma liderança espiritual que você idolatrou, você pode ter ficado sobreposta por ela. E aí você vai começar a agir daquela forma. E existem autoridades espirituais, infelizmente, que não tinham um comportamento muito interessante. Aí você ficou sobreposto por aquilo. E daqui a pouco você fala assim, mas eu nem não acho nem legal isso daí, eu achava estranho até o fulano fazer isso. E agora você está fazendo igualzinho. Porque você pode ter julgado ele, você pode ter medido ele, e você pode ter também idolatrado ele em muitas áreas e ter ficado sobreposto. Então, tem várias coisas aí para a gente estar estudando, pensando, conversando, em ambientes de autoridade, de paz, de relacionamento, de namoros, de juras de amor, de palavras liberadas, de maldições recebidas por palavra, que você pode ter ficado contaminado. Uma mãe que olhou para você e falou assim: você vai ser idêntico ao fulano. Você vai fazer exatamente o que ele fazia. Você é igualzinho o ciclano. Isso aí vai trazendo. Tinha uma coisa que minha mãe me falava, ela me falou isso a primeira vez. Eu tinha uns 6 anos, 7 anos, que eu me lembro bem. Eu fui numa loja em Bauru, chamava Ducal. Não sei se em alguma cidade existiu essa loja aí. Pastor Sérgio, que é velho, deve ter tido alguma nessa cidade americana. Pastor Sérgio deve lembrar. Deve ter tido Ducal aí. Mas tinha uma Ducal em Bauru. E a gente foi para lá. E a minha mãe, eu ia comprar cueca. Minha mãe queria comprar cueca para mim. E a mulher desceu lá, trouxe umas 30 cuecas. E eu falei para a mulher assim: moça, eu não vou querer, não, obrigado. Mas eu era uma criança. A minha mãe falou assim: o que que aconteceu? Você não quis? Eu falei: não, não gostei. Ela falou assim: ó, você é muito chato. Você já parece um velho. E você vai ser chato quando você, ninguém vai te suportar. E o que que eu passei na minha vida? Marcas de pessoas falando a minha vida inteira: você é chato, você é chato, você é chato, você é chato. E era uma guerra tão grande que eu não entendia, porque eu era chato, mas as pessoas me queriam por perto. Então, tudo que tinha de ajuntamento de coisa, tinha. Quando eu mentia, quando eu era bem tranqueira, geralmente de sábado eu marcava de 4 a 5 compromissos, no mesmo horário. Um chamava para aniversário, outro chamava não sei o que, tal, lá. Eu marcava com todo mundo. Tá, beleza, beleza. Logicamente, eu só podia ir em um, né? Eu era uma pessoa só. Mas eu era chato. Mas mesmo assim, por quê? Porque eu tinha um rótulo. Então, foi algo que a minha mãe, inconscientemente, até brincando, ela foi liberando.
Tô liberando. Você vai ser chato. Quando você for ver, você é chato. E que você é chato agora. Onde já se viu, a moça trouxe mais não sei quantas. Mas eu não gostei do negócio. E eu não vou ter que comprar porque a mulher trouxe. Infelizmente, tem hora que você tá no balcão, você faz de tudo. Você mostra a carne, você corta, você moe, você faz. E a pessoa fala, não quero. Vira as costas e vai embora. É triste? É. Mas acontece. Você tá ali e passa por isso. Então tinha uma marca na minha vida. Chato. Chato. E tinha um irmão aqui em Dorzinho que falava assim, ai, você é chato, 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 chato. Eu não parava. Parece que, entendeu? Então eu comecei a ficar com esse tipo de manifestação. E aí você começa a se mover naquilo. E você nem entende o que está acontecendo. Então, a gente vai precisar limpar tudo isso daí, fazer tudo isso. E eu não quero que você desanime, porque aqui tem pessoa já muito avançada. Tem pessoa no nível espiritual já muito avançada. E eu não quero aqui jogar confete ou rasgar seda, porque hoje é aniversário dela, mas a pastora Fátima, nós sabemos que ela é muito avançada. Ela não é qualquer coisa, não desprezando ninguém. Mas a pastora Fátima, eu convivo com ela faz um tempinho, irmãos, ela não é qualquer coisa. Ela ora mesmo, ela lê Bíblia mesmo, ela conhece muita coisa, ela se expõe. Mas mesmo assim, olha a guerra que ela está tendo hoje. Nós não estamos contando um testemunho, trazendo um ensino de coisa que aconteceu com ela. Ah, mas isso foi há 10 anos atrás. Não, nós estamos falando de coisa da semana passada. Nós estamos falando de coisa de agora. Então, eu não quero que você desanime aqui para falar assim, pastor, mas agora eu já achei que eu estava bem mais adiantada no processo. Você está adiantadíssima no processo, você está uma bênção. Glória a Deus. Você está com muita coisa já, só que ainda tem isso para resolver. E outras coisas aparecerão. Mas não jogue nada fora daquilo que você já conquistou. Não jogue nada fora daquilo que você já é em Deus, daquilo que você já rompeu, daquilo que você já. Lugares que você já tem certeza. Não, isso aqui eu já saí, isso aqui eu já venci, isso aqui já não me rege mais, essa voz já não me domina mais. Eu não perca, por favor, aquilo que você já avançou. Pastora Margarida, eu ia até falar o nome dela aqui, mas não quis falar. Mas eu ia citar ela de exemplo, né? Já que ela pôs amém, ela me autoriza. Pastora Margarida é um caso típico. Pensa numa vida marcada por um monte de coisa. E ela já avançou demais, gente. Mas muita coisa ela já avançou. Glória a Deus. Agora, se ela entrar, ela está sobreposta ainda? Tá. Eu tenho certeza que é uma pessoa que está. Tem áreas na vida dela ainda que ela vai, que o Espírito Santo vai falar com ela, que ela ainda está sendo regida por outras coisas. Mas e agora? Agora ela vai desconsiderar tudo isso que Jesus já fez para falar, não, então eu estou sobreposta ainda, não vai. Não, agora ela vai pegar tudo isso que Jesus já fez, que é justamente ele fez para estar mais forte, mais lúcida, mais esclarecida, ter mais condição de tomar decisão e de repreender essas coisas dele, de sair desses ambientes e vai vencer também o resto da sobreposição, porque ela já saiu de várias. Aleluia. Isso tem que trazer uma esperança para ela e para nós. Então não desconsidere o que já foi feito, pelo amor de Deus. Não saia daqui falando, pastor, hoje eu desanimei. Porque eu achei que eu já estava super bem. Você está super bem. Aleluia. Graças a Deus, você está voando. Só que Jesus quer que você voe mais. E voe mais livre. Aleluia. Voe mais livre. Irmãos, é duro voar com a asa travada. Quebrada. Quebrada. Ele quer te potencializar no voo. Ele quer liberar você para você estar livre de uma vez. Porque respirando aqui está todo mundo, aqui está todo mundo vivo. O problema é que você não está respirando na totalidade que você pode respirar. O Senhor quer tirar essas áreas da nossa vida que ainda estão sufocadas, que ainda estão respirando com a ajuda de aparelho. E você vai respirar na totalidade. Não é bom quando você está com algum tipo de enfermidade e aquilo passa e você volta a respirar normal, você fala, nossa, que alívio. É isso que Jesus vai fazer sobre a nossa vida nesse tempo agora. É justamente fazer com que você respire na totalidade. Pare de respirar sufocada, pare de estar aquele cansaço. Tem coisa na nossa vida, irmão, que em 30 segundos, às vezes em menos, você está exausto. Verdade. Porque aquele ambiente te suga a energia, fala, mas como que pode uma mudança tão abrupta de segundos? Porque naquele ponto, você é sugada completamente. É como se fosse um carro
12 cilindros que chupa ali 30 litros de gasolina em segundo. Acabou. Coisa que com o Palio eu ando uma semana, o cara acelera que esses carros aí acabou, secou o tanque. Mas como isso? Porque a potência da maldade que ficou dentro de nós suga tudo isso. A potência dessa manifestação de iniquidade, porque nós temos que entender que a sobreposição nada mais é do que a iniquidade do outro agindo em nós. Então você já tem a sua iniquidade para lidar. E aí você adquiriu a iniquidade de outrem. E você vai ter que administrar isso. Então ela suga você de uma hora para outra. Jesus fala assim: basta cada dia o seu mal. Então ele já está avisando, nós falamos esses dias, que cada dia tem um mal. O que a sobreposição faz? Você tem que vencer o mal do dia da sua própria vida. Basta cada dia o mal para Fátima. Se ela está sobreposta por mim, ela tem que vencer o basta cada dia o mal da minha vida que está nela. Se ela está sobreposta por alguém que ela idolatrou, ela tem, entendeu? Então, quanto mais coisa você tiver sobreposta, você tem mais mal para vencer. E é por isso que a gente não aguenta. E é por isso que a gente é sugado de uma hora para outra. É por isso que é um abatimento terrível, porque você está tendo que lutar pela tua vida e pela vida de mais um monte de gente que está dentro de você, que está ali o mal chegando, a iniquidade se manifestando, os pensamentos, a resistência à palavra, direitos legais, tudo. Então, entenda que a sobreposição você está administrando várias vidas. Você está tendo que cuidar de várias vidas. Você está tendo que dar respostas de outros pensamentos, outras atitudes, outras manifestações que estão dentro de você, mas que não são você. Sim. Fala, pastor, para que estou ficando quase louca. Não fica louca, não. Fica firme aí. Daqui a pouco o senhor vai começar a abrir o teu entendimento. Sim. Porque tem gente aí dentro, irmão. Meu pai estava aqui dentro com uma força que os irmãos não imaginam. A minha esposa ficou dentro de mim numa força, essa regência toda minha de autoritarismo, de lá, falar só o pastor que ela ficou, que contaminou ela, que era muito pelo contrário. Eu peguei um monte de coisas que eu estou fazendo, fiz esse processo esses dias tudo aí, para poder chegar aqui o mais resolvido possível. Ela fez todo o processo para chegar aqui o mais resolvida possível para a gente começar. Nós íamos começar isso aqui já uns 10 dias atrás. Nós estamos nos limpando, nos acertando para chegar aqui o mais liberado no mundo espiritual possível. Mas eu fiquei sobreposto por um monte de coisa. Esses dias eu falei, Fátima, ó, isso aqui é você. E eu estou fazendo. Então vou me desligar também. Eu estou sobreposto. Porque eu percebia que não era eu, era ela. Mas eu só estava pondo aquilo para funcionar. Mas quem era, na verdade? Ela. E ela a mesma coisa. Então, em nome de Jesus, não desanime com o avanço que você já teve. E fica tranquila, tranquilo que tudo vai ser colocado em ordem em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu a hora? Então, 8:33. 8:33. Deu a hora, amanhã nós horta, Deu a hora para encerrar? em nome de Jesus. Eu queria pedir para a pastora Margarida mesmo, em nome de Jesus, poder abrir o microfone. Já hora para encerrar. E pela pastora também, que é aniversário dela, abençoando a vida dela em nome de Jesus. Amém, pastora? Por favor. Pronto, já tá liberado o seu microfone. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, pastora Margarida. Estás viva? Margaret? Pastora, tá me ouvindo? Ô, Adriana, tá me ouvindo? Não saiu. Pronto, bom dia, Chegou, shalom a chegou, chegou. todos. Alô, shalom. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai poderoso, te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, pelo dom da vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família, por esse ministério, pela vida dos pastores, pela vida da pastora Fátima, que está aniversariando nesse dia, completando idade nova. Meu Deus, que ela colha, meu Deus, mais uma rosa, meu Deus, no jardim da sua existência. Que o Senhor satisfaça, meu Pai, realize os desejos do coração da tua pequena.
Pai, o Senhor tem achado graça diante, ela tem sido achada, meu Deus, diante dos teus olhos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja liberado nesse dia, meu Pai, bênçãos maravilhosas sobre a vida dela e que o Senhor possa estar realizando cada um dos desejos que há no coração dela. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as profundezas do coração, da intenção do coração da tua filha. Que o Senhor possa estar abençoando o seu ministério, sua família, que o Senhor possa, meu Deus, agraciá-la com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Meu Deus, que nunca falte o óleo, meu Deus querido, sobre a cabeça da tua filha, que sempre sejam alvas as suas vestes. Em nome de Jesus, Pai, eu desejo o melhor dessa terra para a vida da tua filha e que ela seja agraciada, abençoada, favorecida do Senhor. Pai, nessa mesma oportunidade também eu quero agora apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui participando dessa live, participando, Senhor amado, desse encontro, meu Pai, todos os dias. E eu te peço agora que o Senhor proteja cada um deles, guarde, livre seus familiares, suas vidas, que possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por esse ensino, pelas revelações que o Senhor trouxe nesse dia. Meu Deus, por tudo quanto foi abordado aqui, meu Pai, fez muito sentido para mim, me identifiquei em muitas áreas, Pai, que foram abordadas aqui, e no nome de Jesus, não irei desistir, não irei, meu Deus, regredir, não irei tornar para trás, mas agora, meu Deus querido, é a cada dia crescendo, meu Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, a cada dia determinando, Pai, que nós vamos conseguir, Pai, estamos nos limpando, Senhor, e que o Senhor está tirando as camadas que precisam ser removidas das nossas vidas, e que o Senhor nos dê força, nos dê graça, nos dê determinação, meu Pai, para que a gente possa continuar nessa jornada, porque, meu Deus querido, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor quer nos fazer, nos trazer até a estatura do varão perfeito, e até a tua vinda, até a tua volta, meu Deus, a cada dia nós teremos algo a nos desvencilhar, nos despojar, meu Deus, que até a tua vinda, meu Pai, até nos tornarmos nessa estatura que o Senhor quer para nós precisamos a cada dia morrer para nós mesmos, para reviver e renascer, para uma nova vida contigo, para vivermos novidade de vida. Então, meu Deus, a cada dia, Deus, nós iremos matar e vencer gigantes, Pai. Vencer leão, vencer urso, nós temos que destruí-los, Pai. E que o Senhor nos dê essa força da gente desvencilhar de nós mesmos, vencer nossa natureza carnal, vencer essa natureza pecaminosa, Pai. Nos dê essa graça, nos dê, meu Deus querido, em nome de Jesus, essa força, meu Pai, a força do leão da tribo de Judá dentro de nós, para que a gente possa crescer e avançar e nos tornar, meu Deus, a imagem, a tua semelhança, do modo que o Senhor quer de cada um de nós. Eu te agradeço, meu Pai, pela vida desses pastores, por serem anjos de Deus, que foram colocados nas nossas vidas para cuidar de nós, para demonstrar esse amor de Deus, esse cuidado, esse amor, o Senhor tem demonstrado por nós através do cuidado deles, da liderança e da liderança desses pastores e de estarmos debaixo, meu Pai querido, dessa autoridade espiritual. Eu abençoo a cada um de nós nesse dia e a vida dos nossos pastores, em especial hoje, a vida da pastora Fátima, com a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, gratidão. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá Muito encerrado em obrigada. nome de Jesus. Obrigada, minhas irmãs. Deus abençoe, irmã Glória a Jani, Deus. irmã Silvia, irmã Fátima, todo mundo, pastora Joselma. Glória a Deus. Amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Deus Cada um. abençoe. Abraço. Vamos que vamos. Amém, Até mais. amém. Obrigada. Shalom, shalom.